Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, neste 26º domingo do tempo comum, dia do Senhor, vamos nos colocar na presença de Deus e deixar que a palavra de Deus alimente o nosso coração. O evangelho deste domingo é de Lucas capítulo 16, versículos de 19 a 31. Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Jesus conta a parábola do rico e do pobre Lázaro. Duas personagens, duas realidades de vida, duas existências. O rico é aquele que tem tudo. O rico se sente seguro, não precisa da ajuda nem de ninguém, nem mesmo da ajuda de Deus. O texto diz que aquele homem rico se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Aquele rico não vê nada além de si. O outro personagem, Lázaro, é um exemplo de pobreza total, doente, faminto, excluído. Mas a ele ninguém vê. Sua única esperança é Deus. Ele quer comer as sobras que caíam da mesa do rico, mas nem isto lhe davam. Os cachorros eram o seu consolo. Interessante meditarmos este evangelho e nos perguntar qual o abismo que existe entre os dois, entre o rico e o pobre Lázaro. Lázaro, mesmo não possuindo nada, ele tem um nome, tem uma identidade, é portador, portanto, de uma esperança. O seu próprio nome
significa Deus é ajuda. O rico, por sua vez, aquele que não vê nada além de si, que não enxerga o pobre que está à sua porta, não tem nome, é um qualquer. É alguém que se acha pleno, é alguém que se acha que tem tudo, mas é extremamente vazio de compaixão. O abismo que há entre os dois, e depois nós vemos isso na cena onde o rico é condenado à mansão dos mortos e o pobre é levado para junto de Abraão, é justamente que o pobre teve necessidade enquanto estava vivo. Lázaro foi alguém necessitado e o rico não soube olhar a necessidade do irmão. O rico não se deixou tocar pela necessidade do outro. O texto ele enfatiza dizendo que o pobre Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico, isto é, estava diante dos seus olhos. Mas o rico não foi capaz de vê-lo, não foi capaz de enxergar, de tocar a necessidade de Lázaro. O grande pecado do rico, o que o condenou não foi a sua riqueza, mas a sua indiferença. É essa indiferença que faz achar aquela situação do pobre normal, corriqueira. O grande pecado deste mundo nosso, meus irmãos e irmãs, é, portanto, a indiferença. Se nós não nos deixarmos tocar pela necessidade do outro, e aqui não só necessidade material, mas necessidade de todos os tipos, e todos nós temos necessidades, se nós não tivermos empatia um para com os outros, se nós não tratarmos o outro com compaixão, também nós viveremos uma vida indiferente. O Evangelho de hoje nos convida a fugir da indiferença e ir ao encontro daqueles que mais necessitam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se a nossa homilia foi edificante para você, não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar. Conheça também o nosso podcast e que Deus lhe abençoe sempre. Uma palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu